Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, continuando o nosso assunto sobre predestinação, a doutrina, parte 6, é o decreto divino com referência aos seres morais, homens e anjos. Nós já estudamos aqui nesse mesmo tema, a predestinação, quando falamos dos decretos, quando falamos da soberania de Deus. Falamos que Deus realmente decretou tudo o que acontece, é Ele quem tem a palavra final sobre cada assunto da realidade, porém, nós fizemos um recorte e nos concentramos em estudar o decreto divino com referência aos seres morais, homens e anjos, e esse está sendo o nosso assunto, portanto. Estamos caminhando para o final, mas isso não significa que já estudamos exaustivamente essa doutrina. Não, tem muito a ser estudado ainda. Se Deus nos permitir, numa oportunidade futura, faremos esse estudo, mas no momento, o que já estudamos é muito e suficiente para termos uma compreensão segura e correta e fiel de toda a Escritura sobre a verdade de Deus em relação a temas relacionados, né? Soberania de Deus, decretos e predestinação, eleição, salvação, fé e todos os assuntos relacionados a esse assunto tão importante. Nós vamos continuar, portanto, e vamos começar, como sempre, com uma oração pedindo a bênção do Senhor. Soberano Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, Tu és digno de nossa inteira adoração, adoração sincera, reverente, que reflete numa vida de obediência a toda a Tua palavra, com um coração alegre em fazer a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor, és santo, santíssimo como ninguém é e jamais será. Tu és único, ó Pai, e és a alegria de toda a terra e, em especial, a alegria de teu povo que conscientemente reconhece a tua verdade por fé, pela fé com a qual esse povo foi abençoado por meio de tua palavra, reconhece a bênção do perdão, da salvação de Jesus Cristo e por essas verdades vivem com alegria consciente no Senhor. Louvado seja o teu nome por essa bênção, que todo aquele que acompanhar esses estudos e tantos outros relacionados possam, ó Pai, por teu Espírito, serem alcançados para a salvação em Jesus, possam crer nele e crescer nele, onde a palavra de Cristo habite ricamente na sua mente e no seu coração. Louvado seja o teu nome por termos este privilégio. Pedimos humildemente que o Senhor nos conduza nesse estudo mais uma vez, para que cresçamos, ó Pai, na graça e no conhecimento de Cristo, que vivamos de maneira humilde na Tua presença, sempre dependentes do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós estamos estudando o tema com base no livro-texto que tem esse título, Predestinação, ou foi lançado com esse título, do autor Samuel Falcão, mas como dissemos, usamos vários outros autores. E nós estamos na parte 6, continuando aqui ao ponto 5, falando sobre as diferentes teorias sobre eleição para a salvação. E estamos no calvinismo. Semana passada vimos o calvinismo, o início, né, do assunto, em resposta ao que vimos na semana repassada sobre arminianismo. Então estudamos o arminianismo, na sequência o calvinismo, que é uma teoria sobre a eleição para a salvação, e hoje veremos 3 teorias calvinistas sobre a predestinação, que são supralapsorianismo, subla ou infra, né, lapsorianismo e universalismo hipotético. Nós vamos ver então esses assuntos separadamente. O vídeo de hoje vai ser mais curto. Então, vamos para a apresentação do assunto.
e entraremos nesses pontos, nessas teorias calvinistas sobre a predestinação. 3 teorias calvinistas, então. Não vamos tentar discutir aqui essas teorias em sua inteireza, obviamente. Vamos ser muito sucinto. Nosso plano é somente dar uma ideia desses esquemas, os quais, na opinião do Dr. Dabney, jamais deviam ter sido formulados. Todos os calvinistas reconhecem que os decretos de Deus são de fato simultâneos em sua mente infinita. Esses decretos, porém, devem ter naturalmente uma relação lógica, embora não possam ter uma relação temporal ou cronológica. E nos decretos, uma parte do plano foi projetada por Deus com referência a uma ordem de fatos que ele quer que resulte de outra parte do plano, e se bem que ele concebesse todos os decretos de uma vez numa intuição só. Então, nós vamos estudar tentando ter uma noção sobre justamente essa maneira de Deus trabalhar os seus decretos, suas decisões, porém com esse cuidado humilde, né, de reconhecer que, uma vez que são assuntos soberanos, eternos, fogem da nossa capacidade de compreensão e de exaurir, inclusive, as questões relacionadas. Então, vamos com cuidado, com humildade, com calma, até com atenção ao alerta do Dr. Dabney sobre jamais dever ter sido formulados essas teorias, né? Jamais deverem ter sido formuladas. Então, vamos seguir aqui. A questão em debate, então, do que nós já vimos é a seguinte: em seu decreto da predestinação, decidiu Deus eleger algumas pessoas e rejeitar outras, contemplando-as como já caídas e condenadas, ou contemplando-as puramente como criaturas sem qualquer referência à queda. Foi isso que Deus fez? Em outras palavras, a eleição e a preterição ou rejeição divinas precederam ou sucederam logicamente à permissão do pecado. O pecado aconteceu antes ou depois dessa decisão de Deus eleger uns e preterir outros? Então vamos para o nosso primeiro ponto, que é o supralapsorianismo. Os supralapsorianos, de supra, a palavra supra significa acima e lapsus, queda. Então seria a ideia de uma decisão antes da queda, né? Ensinam que no processo do planejamento a mente passa do fim para os meios, movimentando-se como um retrocesso. Se o fim de tudo, dizem eles, é a glória de Deus, foi isto a primeira coisa a ocorrer na mente divina. Deus decidiu, para a manifestação de sua própria glória, salvar alguns e condenar outros como revelação, respectivamente, de sua misericórdia e de sua justiça. Então decidiu criar os homens, permitir o pecado e enviar Cristo para salvar os eleitos. Em suma, os supralapsorianos ensinam que Deus escolheu algumas pessoas como alvo de sua misericórdia e rejeitar outras como objeto de sua justiça quando concebidas apenas em posse. E que essa eleição e rejeição ocorreram na sua mente divina antes do decreto que permitiu o pecado. Neste esquema, Deus aparece a tratar a queda apenas como um meio para alcançar um fim. Neste caso, os homens foram eleitos ou rejeitados antes do decreto a respeito da queda e sem referência a ela. De acordo com os supralapsorianos, a permissão do pecado veio como consequência de decisão prévia de Deus de condenar uns e salvar outros. Assim, eles não são vistos como pecadores, senão como criaturas, e como tais foram escolhidos ou rejeitados sem uma base para sua rejeição,
ou sem uma ocasião para o exercício da graça. O efeito deste esquema doutrinário é privar Deus de toda a comiseração e amor e apresentá-lo sem consideração pelo sofrimento de suas criaturas. Tal doutrina pode satisfazer a razão fria e errante do homem, mas não corresponde de modo algum ao pleno testemunho da palavra de Deus, onde vem realçada a compaixão divina. De acordo com esta teoria, a ordem dos decretos de Deus seria a seguinte: o decreto de salvar alguns e de reprovar outros, a fim de revelar sua misericórdia e sua justiça. O decreto de criar os eleitos e os rejeitados. 3. O decreto de permissão da queda de todos eles. 4. O decreto que provê salvação para os eleitos. Esse é um resumo, né? Tem muito a ser estudado sobre o supralapsorianismo, mas esse foi um resumo aqui, e com já o parecer pessoal do autor, né, Samuel Falcão. Aí vem o segundo, que é o sublapsorianismo ou infralapsorianismo. Sub ou infra, né, que significa sob ou abaixo, e lapsus, queda. Então, seria a decisão após a queda. Ensinam, então, os defensores dessa teoria que a eleição divina de algumas pessoas para a salvação e a rejeição de outras para a condenação ocorreram na mente de Deus após haver ele contemplado todo o gênero humano caído e perdido. A ordem de seus decretos, segundo esta teoria, seria a seguinte: primeiro, criar, depois permitir a queda, depois eleger alguns do meio dessa massa de pessoas perdidas para a salvação e deixar o restante para sofrer o justo castigo de seus pecados, e quarto, prover um meio de salvação para os eleitos. Então, a ordem desses decretos seria essa, né? Criar, permitir a queda, eleger alguns do meio dessa massa de pessoas perdidas que caíram, né? Para que esses eleitos fossem salvos, e deixar o restante para sofrer o justo castigo de seus pecados, uma vez que ninguém merecia, e prover um meio de salvação para os eleitos. O esquema supralapsorianismo, ou supralapsoriano, concorda mais com a revelação divina do que o sublapsoriano concorda mais com a revelação divina do que o supralapsoriano. São termos com os quais a gente não tem costume, né? Não lida constantemente, mas é só para ter uma noção da ideia. Como disse o Dr. Benjamin Werfel, a mera formulação da pergunta parece já trazer consigo sua resposta. Quanto ao real tratamento dos homens, aqui discutido, com relação às duas classes, dos eleitos como igualmente dos preteridos, esse tratamento está condicionado ao pecado. Não podemos falar de salvação, assim como de reprovação, sem pressupor o pecado. Este necessariamente tem precedência no pensamento, não com efeito precedência à ideia abstrata de discriminação, mas ao exemplo concreto de discriminação em apreço, discriminação com referência a um destino que envolve a salvação ou castigo. Deve haver pecado em vista para que sirva de fundamento a um decreto de salvação, tanto quanto a um decreto de castigo. Não podemos, pois, falar de um decreto discriminativo de pessoas para a salvação e para castigo, sem pressupor a contemplação de pessoas pecadoras como sua premissa lógica. As Escrituras, esse foi, então, o argumento do Dr. Benjamin. As Escrituras favorecem este ponto de vista sublapsoriano, como nós vamos agora conferir nas palavras do Dr. Samuel Falcão. Primeiro, Deus predestinou pessoas para o louvor de sua graça, Efésios 1:6. E os eleitos são chamados vasos de misericórdia, Romanos 9:23. Ora, graça e misericórdia pressupõem pecado e culpa naqueles que são seus objetos. Deus não podia ter escolhido como objetos de sua misericórdia e graça seres que ele contemplasse como inocentes sem culpa. Então, Deus predestinou pessoas para o seu louvor. Segundo, os reprovados são chamados vasos de ira
preparados para a perdição. Romanos 9, 22. Não é possível conceber-se ira de Deus a não ser contra pecadores. Ora, como misericórdia e bondade implicam uma apreensão de culpa e miséria nos objetos delas, assim, justiça implica merecimento de castigo. Isso mostra que o homem é predestinado como criatura caída. Não se permite sua queda pelo fato de ser predestinado. Isso é o que defende o Dabney. Terceiro, as Escrituras apresentam os eleitos como escolhidos do mundo. E João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, os eleitos são escolhidos do meio dos perdidos que jazem sob o poder do maligno. Isto ajuda a compreender o sentido das palavras de Paulo em Romanos 9, onde diz que o oleiro tem poder sobre o barro para do mesmo fazer um vaso para honra e outro para desonra. A massa ou barro, nesta passagem, significa o gênero humano contemplado já perdido e sem esperança. Quarto, fomos eleitos em Cristo como nosso Redentor e, portanto, nesta eleição fomos contemplados como já perdidos. Do contrário, não precisaríamos absolutamente de um Redentor. Quinto, o ponto de vista supralapsoriano, o que entende que Deus elegeu antes da queda, é errôneo por outra razão, a saber, em apresentar Deus como tendo em mente, como objetos de predestinação, os homens concebidos apenas em posse, e em fazer da criação um meio de salvação ou condenação deles, visto que um objeto deve ser concebido como existente para que se lhe possa dar seu destino. E a criação não se pode chamar com propriedade um meio de efetuar um decreto de predestinação relativamente às criaturas. Antes, ela é um requisito preliminar desse decreto. Esse foi um resumo também do sublapsorianismo. E terceiro e último, universalismo hipotético. Alguns teólogos presbiterianos franceses de Saumur, cerca de 1630 a 1650, conceberam ainda outro esquema de relações entre as partes do decreto. Nesse esquema, apresentaram Deus como, primeiramente, em ordem não no tempo, a intentar a criação do homem. Segundo, a colocá-lo sob um pacto de obras e a permitir sua queda. Terceiro, a enviar Cristo para prover e oferecer satisfação por todos, motivo por sua compaixão pelos caídos, movido, no caso, por sua compaixão pelos caídos em sua generalidade. Quarto, prevendo que todos com certeza a rejeitariam por causa da total depravação deles, em sua soberana misericórdia, escolheu alguns do meio da massa dos rebeldes, chamando esses escolhidos por uma vocação eficaz. Supuseram esses teólogos que tal teoria removeria as dificuldades concernentes ao alcance do sacrifício de Cristo e também conciliaria as passagens bíblicas que declaram a compaixão universal de Deus pelos pecadores com a reprovação dos não eleitos. Tal esquema escapa de muitas objeções que se levantam contra os arminianos. Adere firmemente à verdade do pecado original e foge ao absurdo de condicionar o decreto de Deus à previsão da fé e do arrependimento dos crentes. Contudo, sob dois aspectos, tal esquema é insustentável. Se abandonar a ideia de uma real sucessão de tempo entre as partes do decreto divino, como deve ser mesmo abandonada, então esse esquema é de todo ilusório por apresentar Deus a decretar o envio de Cristo para prover uma redenção que se oferece a todos sob a condição de fé, levado a assim fazer por sua compaixão por todos em geral. Porque se Deus prevê a rejeição certa de todos no tempo, ao passo que propõe soberanamente recusar a alguns a graça que operaria neles a fé, este esquema de eleição realmente relaciona Cristo no propósito divino com os não eleitos, relação esta não mais íntima nem mais proveitosa do que o esquema calvinista mais rigoroso. Mas, em segundo lugar, e principalmente apresenta
Cristo não adquirindo para o seu povo a graça da vocação eficaz, pela qual são persuadidos e habilitados a abraçar a redenção. Todavia, o desígnio de Deus de conferi-la apresenta-se sem nexo com Cristo e sua aquisição e, subsequentemente, pela ordem à sua obra e à previsão da rejeição dela pelos pecadores. Ao passo que a Escritura informa que esse dom, com todas as outras graças da redenção, é-nos concedido em Cristo, tendo sido comprado por ele para seu povo. E aí nós temos alguns textos bíblicos citados: Efésios 1:3, Filipenses 1:29 e Hebreus 12:2. Os calvinistas, em sua grande maioria, têm sido sublapsarianos. O ponto de vista sublapsariano não é sustentado por nenhuma das confissões reformadas, enquanto em grande número elas são decididamente sublapsarianas ou sublapsorianas. Com referência à Assembleia de Westminster, o Dr. Charles Hodge diz que o seu presidente era um zeloso sublapsariano, mas os seus membros, em grande maioria, eram do ponto de vista contrário. Por este motivo, os símbolos de Westminster, enquanto claramente implicam o ponto de vista infralapsariano, foram compostos de tal modo que evitassem ofender os que adotavam a teoria supralapsariana. O mesmo teólogo chama a atenção para o fato de que o ponto de vista infralapsariano é ainda mais obviamente admitido nas respostas às perguntas 19 e 20 do Breve Catecismo, onde se ensina que todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e que Deus, pela sua boa vontade, escolheu alguns daqueles sob sua ira e maldição, para a vida eterna. E acrescenta que esta tem sido a doutrina da grande corporação de agostinianos, desde o tempo de Agostinho até hoje. Quanto a Calvino, sua opinião a este respeito tem sido discutida, diz Hodge. Como em seus dias isso não era matéria especial de discussão, certas passagens de seus escritos podem ser citadas, as quais favorecem a teoria supralapsariana, e outras passagens que favorecem a infralapsariana. No Consensus Genevensis, escrito por ele, há uma afirmação clara da doutrina infralapsariana. Vale a pena citar ideias do Dr. Strong sobre a posição de Calvino, que diz assim: Richard, Theology, de 302 a 307, mostra que Calvino, enquanto evitou nos Institutos, sua primeira obra, declarações definidas de sua posição relativamente à extensão da expiação, em obras suas posteriores, os comentários concordam com a teoria de expiação universal. O supralapsarianismo é, portanto, hipercalvinístico antes que calvinístico. O supralapsarianismo foi adaptado pelo Sínodo de Dort em 1618 ou 1619. A evolução do pensamento de Calvino pode ser vista comparando-se algumas de suas primitivas declarações com outras posteriores. Institutos 2, 23 e 5. Eu digo, com Agostinho, que o Senhor criou aqueles que, conhecidos de antemão por ele com certeza, iriam para a perdição, e ele assim fez porque quis. Todavia, ainda nos Institutos 3, 28, afirma que a perdição dos ímpios depende da predestinação divina de uma maneira tal que a causa e a matéria dela acham-se neles mesmos. O homem cai por desígnio da divina providência, contudo, cai por sua própria culpa. A cegueira, o endurecimento, o desvio do pecador por parte de Deus, ele os descreve como consequência do abandono divino, não por causação divina. Não é Deus quem produz isso.
a relação de Deus com a origem do pecado não é eficiente, senão permissiva. Posteriormente, Calvino escreveu em seu comentário de 1 de João 2,2, dizendo o seguinte: ele é a propiciação dos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, é o que o texto diz, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o que ele diz é: Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro, e na bondade de Deus é oferecido a todos, sem distinção, seu sangue havendo sido derramado não por uma parte do mundo apenas, mas por toda a raça humana. Porque, embora no mundo nada haja digno do favor divino, esse mundo caído, Deus oferece a propiciação ao mundo inteiro, visto como ele convida a todos, sem exceção, para a fé em Cristo. O que não é outra coisa senão a porta da esperança. Se bem que outras passagens, como nas Escrituras 3:21 e 3:23, afirmam ponto de vista mais rigoroso. Devemos reconhecer que Calvino modificou sua doutrina após reflexão mais demorada e com o passar dos anos. Muita coisa chamada calvinismo teria sido repudiada pelo próprio Calvino, mesmo no começo de sua carreira, e é de fato uma exageração de seu ensino por sucessores seus mais escolásticos e menos religiosos. Eu acho que já fica suficiente, são coisas bem técnicas, talvez muitos já achem cansativos os termos técnicos, por que entender essas coisas? Mas são questionamentos que nós fazemos. Quando foi que Deus nos escolheu? Antes ou depois do pecado? E como foi exatamente essa escolha? Bom, existem coisas que podemos estudar com humildade e respeito, mas não tentando ultrapassar os limites já estabelecidos por Deus. Uma coisa é certa, como nós já estudamos aqui, é que Deus escolheu, e nós não podemos negar, ele escolheu uns e rejeitou outros. Que essa escolha foi na eternidade, que essa escolha é uma escolha eterna, né? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Agora, como tratar disso, qual posição, se supra ou se infra ou sub, né? Ou universalismo hipotético, precisamos então avançar no conhecimento dessas teorias com mais cuidado para ter um estudo mais amplo, digamos assim, e uma posição, uma opinião também melhor a respeito do assunto. Mas com o que nós já estudamos é suficiente para lidar com essa questão do decreto, da eleição, da rejeição e daí por diante, e os assuntos relacionados à salvação, à justiça de Cristo, à fé salvadora e daí por diante. Nós vamos seguir, não hoje, no próximo estudo, tratando da doutrina da preterição ou reprovação. E quando seguirmos, talvez os estudos seguintes também ajudem nessa compreensão das teorias calvinistas, das 3 teorias calvinistas sobre predestinação. E uma dica que eu dou, além dos estudos posteriores, nós teremos provavelmente mais 2, também retornarem aos vídeos anteriores, para que conheçamos muito bem o assunto, os argumentos, para que num momento como esse, de estudar essas 3 teorias, havendo necessidade, avançar nesse entendimento, mas com uma base já bem solidificada, revisada e dominada, para que não hajam brechas no entendimento das doutrinas bíblicas relacionadas à eleição. Então nós vamos ver semana que vem a doutrina da preterição ou reprovação, a definição de reprovação, o sentido dela, da reprovação, a prova dessa reprovação. Será que Deus reprovou mesmo? Rejeitou alguns? Como é que foi isso aí? Nós vamos ver a justiça dessa reprovação. Nós temos a razão também da reprovação na sequência, que são assuntos importantes a serem estudados, né? E o último capítulo é a
conclusão com objeções e aplicações práticas. Então, nós vamos ver essas conclusões na sequência, mas não só estudo, né? Não só na próxima semana. Tá bom? Então, como aplicação, nós deixamos aqui o seguinte: não devemos nos envergonhar da doutrina da predestinação, porque Deus a ensina em sua palavra. O problema, muitas vezes, é a nossa falta de compreensão, os nossos limites, as questões bem complexas que relacionam determinados pontos, mas não a doutrina em si. Ela está na Bíblia, ela precisa ser estudada devidamente. Isso porque o estudo fiel leva à fé salvadora, que não se opõe às doutrinas divinas. Uma fé, você sabe que ela é de fato genuinamente bíblica quando ela não se opõe às doutrinas bíblicas como apresentada por toda a Escritura. Quando ela rejeita, né, o que a palavra de Deus diz e tenta negar usando a própria Bíblia, aí nós temos um problema, um sinal muito preocupante nessa fé. A fé salvadora vem por meio de toda a Escritura. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Cristo. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas não é parte delas, é todas. E se a Bíblia trata de Deus como um soberano, escolhendo quem vai crer nele, quem vai ouvir a pregação, quem vai receber a fé que é ele quem dá, então é ele quem está escolhendo, quem vai se arrepender. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dá essa fé? Deus. Então Deus escolheu. É ele quem escolheu dar essa fé para alguém. Então a doutrina está lá, como nós já vimos nos estudos passados, e não devemos nos envergonhar dessa doutrina. Pelo contrário, devemos estudá-la fielmente. Por quê? Porque a fé salvadora é resultado da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. É ouvir a palavra de Cristo. Então a fé vem, mas a fé também cresce, ela é santificada, ela é aperfeiçoada. E como que ela é aperfeiçoada? Pela continuação do estudo da palavra de Deus, o estudo correto, piedoso, humilde, atento, não querendo ir além dos limites estabelecidos por Deus, e não apenas para dominar doutrina e ter as respostas que cale a boca de alguém na hora de um debate. Não é essa a intenção. A intenção é piedosa, é humilde, é ter esses argumentos para a glória de Deus e a salvação do pecador. Para a glória de Deus, primeiramente, sempre, né? Para que a verdade de Deus seja proclamada. E no nosso caso, para que nós amadureçamos nessa fé. Então, o ensino fiel vai levar a essa fé salvadora que não se opõe às Escrituras. Eu lembro que, apesar de ter nascido no meio evangélico e criado na igreja presbiteriana, que ensina essa doutrina, quando na minha adolescência eu ouvi sobre essa doutrina, eu tinha muita dificuldade em aceitar que eu não tinha nenhuma participação na minha salvação. Deus era quem escolhia ou não, e se Deus não escolhesse, não tinha jeito. E eu tinha muita dificuldade, mas eram dificuldades não só das limitações humanas, mas de pecado. Eu não queria me humilhar e reconhecer que sem Deus eu nada sou, nada posso fazer, não posso ter fé, não posso escolhê-lo, não posso crer nele, não posso me arrepender dos meus pecados, se Deus não me escolher e transformar o meu coração, se Ele não criar em mim um coração puro, um novo coração, se Ele não me converter a Ele, eu jamais serei convertido. Eu não queria reconhecer isso. E essa era a primeira dificuldade em mim, até que eu fui sendo tratado por Deus por toda a Escritura, até eu me humilhar e reconhecer realmente, sem Deus eu nada sou. É Deus que me faz crer. E Ele me fez crer nessa doutrina. Ele me fez crer nesse ensino. Ele me fez reconhecer que esse ensino é verdadeiro e ele realmente é tão soberano como ele diz que é na Bíblia. E como tão soberano, ele controla tudo. Inclusive decide
ainda que sem violentar a minha vontade, é Ele quem decide por minha salvação, e Ele quem me escolhe, e Ele quem me dá o privilégio que a maioria das pessoas não tem, de crescer num ambiente cristão, de ter acesso à Bíblia, de fazer parte da igreja e dominicalmente ouvir os ensinos de Deus e ter excelentes instruções a respeito e depois ter a oportunidade de avançar nesse estudo de várias formas, riquíssimas, conteúdos, livros. Hoje está o acesso aí mais fácil para todo mundo. E Deus fez isso por quê? Deus cercou dessa forma por quê? E também me abriu o entendimento, me levou a me humilhar, a orar, às vezes até duvidando de que então eu fosse um eleito, às vezes até amadurecendo coisas e compreensões completamente absurdas e equivocadas, como, por exemplo, achar que eu queria mesmo a salvação, a arrogância e a cegueira era tão grande, que eu achava que eu queria mesmo a salvação, mas Deus era um Deus tão assim, tão estranho, que ele não queria, e não adiantava eu querer, porque Deus não queria, e esse entendimento não é bíblico, né? Se eu quero mesmo a salvação, é porque Deus já me escolheu, não foste... nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então não tem como eu amá-lo sem que ele me faça amar. Não tem essa então de eu realmente desejá-lo, se o desejo é sincero, e ele me rejeitar, não existe isso. Isso não é uma verdade bíblica. E até nisso eu fui sendo amadurecido e reconhecendo, então, naqueles sinais de vontade por Deus, como evidência de sua escolha e tudo mais, de seu tratamento. Embora também pode ser orgulho, né? E foi uma outra coisa que eu fui avaliar no meu processo de autoexame, me valendo de toda a escritura, verificar se essa minha vontade, por outro lado, não era uma desculpa minha, uma falsa vontade por Deus, justificando então que eu queria, mas Deus não queria, mas a vida não mudava. Então Deus foi tratando tudo isso, e tem tratado, e eu tenho sido purificado, vamos dizer assim, santificado e amadurecido nas verdades de Deus, e muita confusão relacionada a isso, de Deus então não me ouvir, não adiantava orar, porque Deus não iria ouvir, porque já estava predestinado. Não é verdade, adianta orar sim, Deus ouve, e nós já estudamos isso também aqui nos decretos, e a oração faz parte dessa relação nossa com Deus, e nós não sabemos, com humildade devemos reconhecer isso, tudo da soberania de Deus, tudo do que ele decretou, tudo do que ele executa. Não sabemos, e com humildade, então, oramos biblicamente porque ele ensina, porque é a sua vontade, porque ele ouve a sua oração, a nossa oração, a oração do seu povo. Ainda que nós não entendamos como que ele ouve, como que ele responde, como que ele faz as coisas. Mas uma dica muito boa é que ele nunca age contra a sua palavra. E ele sempre ouve a oração do seu povo, porque o seu povo é levado por sua palavra a orar, é ensinado a orar, porque Jesus Cristo é a autoridade que valida a oração do seu povo. E porque, embora não saibamos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E qual a oração do Espírito que não é ouvida? Então, nossa oração é ouvida, mas, de fato, é algo na relação com a soberania de Deus, com os seus decretos. Então, eu tenho que ter humildade e reconhecer que eu realmente estou lidando com algo além da minha capacidade de compreensão. E eu devo, então, caminhar por fé, não uma fé no sentido cego, né? No sentido que muitos usam assim, por aí, uma fé irracional, ilógica, uma fé cega, uma fé falsa. Não, não é esse tipo de fé, mas uma fé que só aceita toda a verdade. Toda a verdade, obviamente, não significa o que a ciência diz que é verdade, porque Deus não é um objeto limitado que pode ser
manipulado por um laboratório científico. Não, Deus é muito além do que qualquer um. E Ele é a verdade. E a verdade é muito além do que o ser humano pode esgotar. A verdade é Deus. Deus é a verdade. Toda a realidade só faz sentido com Deus. E a fé, humildemente, reconhece Deus como essa verdade, ainda que com questões além da lógica humana ou da capacidade humana de compreensão. Ela reconhece, olha, Deus é além da minha mente. Humildemente reconhece isso. Então a fé aceita somente o que é de fato verdade, ainda que seja além da capacidade de compreensão, mas não uma coisa louca, né? Uma coisa sem o fundamento em Deus, que é a verdade. Então você vê como é importante estudar a doutrina da predestinação, que é ensinada na sua palavra. Porque o ensino fiel leva a essa fé salvadora que não se opõe às doutrinas e o contínuo crescimento nas doutrinas da graça levam a amadurecimento, crescimento, fortalecimento na fé em Cristo. E a pessoa então descansa, e não vive inativo, improdutivo, pelo contrário, mas esse é um outro assunto. Nós vamos tratar disso no momento oportuno. Bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a todos. Eu espero que fique claro. Espero que, de alguma forma, nós possamos crescer no entendimento desse assunto tão abençoador e importante para a nossa vida. Deus te abençoe, Ele possa estar com todos vocês. Nós vamos orar encerrando mais um estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, santo e fiel, louvamos o Teu nome por Teu Espírito nos conduzir no estudo de hoje, nos dando, ó Pai, um comportamento humilde diante das doutrinas tão além da nossa capacidade de compreensão, nos dando um reconhecimento das nossas limitações, reconhecimento de que realmente precisamos avançar no conhecimento da Tua Palavra, ainda não sabemos tudo, precisamos avançar também na humildade de reconhecer a importância, Pai, do aprendizado dessas questões, porque elas fazem parte da Tua Palavra, elas fazem parte, ó Pai, também dos questionamentos humanos, e quando lidamos com as pessoas, cada uma complexa na sua personalidade, elas questionam, argumentam e querem ouvir e aprender do Senhor, mas aprender com clareza, como aconteceu com o eunuco e Felipe e o eunuco, e que a explicação seja tão clara, tão comprovadamente bíblica, que o coração que está sedento por tua palavra, que já está sendo inclinado pelo Senhor para Cristo, então possa ser encontrado por Cristo, ter um encontro pessoal com Ele, reconhecê-lo como Ele é e experimentar dele. Pai, louvado seja o teu nome, pela bênção do teu Espírito nos conduzindo no estudo. Pedimos que aquilo que ainda é dificuldade em nós, que o Senhor possa tratar, nos purificar, nos ensinar, nos corrigir, nos santificar, para que todos cresçamos à estatura de Cristo, para que sejamos como Cristo, até que a imagem de Cristo seja plenamente desenvolvida em nós. Abençoe-nos, ó Pai, e aqueles que não conhecem ainda a Tua Palavra, que eles possam, e que estão acompanhando esses estudos, que eles possam ter um encontro com o Senhor também, que eles possam ter a exposição fiel da Tua Palavra, o Evangelho de Cristo, e possam se converter e serem salvos. Abençoe nossas vidas, a nossa igreja, a saúde do Teu povo. Muitos estão ficando enfermos, gripados, não sabemos o que cada um tem.
há muitas confusões em relação a todo problema de saúde física e também problemas emocionais e, como nós sabemos pela Tua palavra, problemas espirituais que crescem aqui no Brasil e no mundo. E o Teu povo tem padecido também. E nós oramos para que o Senhor nos dê dia de paz, restaure a saúde do Teu povo, ajude o nosso país, ajude o Brasil, retire os homens perversos do poder, levante os justos e nos dê dia de paz. Esteja, ó Pai, com o Teu povo, com a nossa igreja aqui do Tijuco, abençoe cada um nas suas necessidades, cada dificuldade, que o Senhor possa estar com Tua boa mão conduzindo cada vida, cada pessoa. Oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, Deus os abençoe, tenham todos um ótimo descanso.